Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvis Rodrigues, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo de hoje, eu tomei aqui emprestado esse baralho da minha filha para falar um pouquinho sobre vida espiritual. Já há algum tempo eu tenho comparado e pensado mesmo a vida de oração, a vida espiritual, como se fosse uma espécie de castelo de cartas. Na tradição dos santos orantes, que eu gosto muito de ler, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, mais recentemente Beato Charles de Foucauld e tantos outros grandes mestres místicos, santos, doutores da vida espiritual, da vida de oração, que têm nos ensinado a entrar nesse diálogo amoroso com Deus. E aí, em particular, Santa Teresa d'Ávila, quando ela fala que a vida espiritual é como se fosse uma espécie de castelo, um castelo interior, onde tem dentro dele as suas moradas, e nós vamos morada a morada, avançando na intimidade, no conhecimento de Deus. E aí me fez remeter e me lembrar do meu tempo de infância, adolescência, quando eu costumava brincar com meu pai, por exemplo, de pegar cartas de baralho e fazer e construir castelo de cartas. Confesso que eu era muito mais craque, mais expert do que hoje. Antes de fazer esse vídeo, eu estava tentando montar aqui esse castelo. Confesso que eu não consegui fazê-lo muito grande. Ele estava até um pouco maior, foi caindo, enfim. Só consegui fazer isso aqui para ilustrar. Mas o que tem a ver o castelo de cartas, as cartas de baralho, com a vida de oração? Ora, se Santa Teresa d'Ávila chama a vida de oração, a vida interior, de castelo interior, eu vou atualizar essa linguagem e brincar um pouco e fazer um paralelo com o castelo de cartas. O que eu quero dizer com isso? A nossa vida de oração, ela é muito dura, muito difícil e delicada para ser construída. Ao mesmo tempo que ela é importante, necessária, é necessário que nós a construamos, façamos com que ela cresça. Para cada nível na vida espiritual aumentará-se a nossa intimidade com Deus, aumentará-se a nossa amizade com Deus. Mas ao mesmo tempo que é tão difícil, custoso, penoso até, construir um castelo sólido, construir um castelo de cartas, construir um castelo de oração, esse castelo ele pode cair, ele pode ser derrubado com o menor detalhe, com o menor sopro, com o menor descuido. Então o que eu quero dizer com isso? Cuidemos da nossa vida de oração, cuide da sua vida de oração. É preciso ter o cuidado para montar o nosso castelo. Isso exige paciência, isso exige foco, isso exige concentração, isso exige renúncia. Ora, quando eu estou aqui construindo esse meu castelo de cartas, eu devo estar focado nessa carta. Nem sempre essas cartas vão querer se equilibrar de primeira. Uma vai querer dominar e derrubar a outra vai querer dominar a outra. São as nossas inclinações para o mal, nossas concupiscências que trazemos e herdamos do pecado original. Mas se eu persevero, se eu permito que o Espírito Santo seja aquele quem toma as rédeas, quem toma nas mãos as cartas da minha vida, ou seja, minhas inclinações, desejos, paixões, ele vai pouco a pouco, com a minha perseverança, com a minha permissão, ele vai pouco a pouco colocando em ordem e deixando essa carta empilhada, de maneira em pé, correta. E aí eu preciso perseverar e continuar deixando que o Espírito Santo opere ainda mais em mim, para que outra carta da minha vida, para que outro castelo, para que outro nível na minha vida espiritual seja construído, seja elevado. E veja, é sempre uma luta para manter esse equilíbrio. Nem sempre as minhas paixões humanas, elas querem que permaneça de pé. Mas depois que eu consigo dar um alicerce sólido à minha vida de oração, o Senhor não nos convida a ficar apenas no raso, apenas nos consolos, apenas nos sentimentos, no formigamento, nas alegrias, nos arrepios, nas lágrimas, nos sorrisos, mas Ele nos chama a ainda um outro nível de oração. E claro, quando eu preciso dar esse outro passo além,
há uma exigência ainda maior na minha caminhada espiritual, ainda mais de renúncia, ainda mais de concentração, ainda mais de abertura a Deus, mas mais do que tudo, é sempre um ato de amor a Deus. Ou seja, embora haja um custo na vida de oração, embora haja uma exigência, a chamada exegese, a renúncia de si, o esforço para perseverar, construir um castelo de cartas na oração, construir um edifício espiritual, é muito mais um ato de amor do que mero esforço humano, embora também ali está implicado no esforço humano a graça de Deus. E aí sim, permitindo que o Espírito Santo, esse grande construtor, é aquele que forma Jesus em nós, ele vai construindo dia a dia a nossa vida espiritual. Mas precisamos todos os dias estar nesse diálogo íntimo com o Senhor, com a Trindade Santa, no diálogo de amor com o Pai, no diálogo de amor com o Filho, no diálogo de amor com o Espírito Santo. E a Trindade Santa habitando, morando e reinando em nós, esse castelo espiritual sendo governado, sendo construído. Ao mesmo tempo, precisamos ter um cuidado muito especial, porque qualquer descuido, esse castelo pode cair. Então, às vezes, para construir o nosso castelo espiritual, como no castelo de cartas, a gente prende a respiração porque um sopro pode derrubar. Uma desatenção olhando para o lado pode derrubar. Uma tremida na mão pode derrubar esse castelo de cartas. Então é preciso saber e ter um autoconhecimento, um conhecimento de si, saber o nível de concentração que nós temos, ou seja, o nível de amor e de foco que nós temos em Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus mesmo dizia isso, que para ela a oração é um olhar lançado ao céu, um olhar de amor. Então, assim como eu não posso desviar o meu olhar da carta, porque senão eu posso montar errado e derrubá-la, nós não podemos tirar e desviar o olhar de Deus, porque aquilo que nós a duras penas vamos construindo, ou permitindo que Deus construa em nós, um simples pecado entrando pode bagunçar e derrubar tudo de uma vez. E para reconstruir de novo, pode nos dar um desânimo que somente com muita graça de Deus e nos abrindo extremamente a graça de Deus para reconstruir. Mas vem aqui uma palavra de ânimo. Mesmo que o seu castelo hoje esteja derrubado, é sempre tempo, cada dia, é sempre tempo de recomeçar, de voltar a reconstruir a nossa morada. Então permitamos que o Espírito Santo, esse divino construtor, aquele que forma Jesus em nós, possa tomar as nossas cartas, a nossa vida, nossos sentimentos, paixões, desejos, planos, projetos, vontade, inspirações, aspirações, enfim, tudo aquilo que pertence à nossa realidade humana. Ele pegue tudo isso e vai Ele mesmo, o Espírito Santo, construindo em nós esse edifício espiritual. E depois que nós olharmos para trás, vamos perceber a grande e linda obra que o Espírito Santo de Deus tem construído em nós. Basta então, primeiramente, primordialmente, que nós nos abramos e permitamos ser essas cartas pelas quais o Espírito Santo vai arrumando, construindo, organizando e colocando uma a uma em ordem e elevada mais próximo do Senhor. Então, fica aqui a dica, fica aqui a recomendação e a motivação para você. Construa o seu castelo interior. Permita que o Espírito Santo opere essa obra nova de construção, ou talvez para muitos de nós, uma reconstrução. O importante não é somente o castelo cair, mas é ter a coragem, permitir que Deus reconstrua essa obra. Ele sempre está disposto a reconstruir uma obra nova em nós. Compete a nós estarmos dispostos a darmos as nossas cartas para que Ele monte, opere, organize e refaça a nossa vida. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Deus abençoe.